espiritualidade, para a questão da vida eterna, para a questão do momento, né? Pode passar com as primas. E aí, então, a gente chega aonde? Na transformação que a gente precisa fazer em torno da gente, no dia a dia da gente, para que a gente possa, um dia, estar numa situação melhor do que a que a gente tem hoje. Então, a gente fala em bem-estar, né? E aí, eu estava até brincando com o Wilson, quando eu cheguei lá embaixo, que exatamente porque meu pai está internado, eu tive um pouco de dificuldade de ter tempo para montar, eu até consegui gastar algum tempo para isso, mas fiquei preocupada. E aí eu entrei na internet e tinha uma palestra que chamava-se Transtornos Psiquiátricos. Aí eu falei, vou dar uma olhadinha, porque de repente tem uma abordagem. E aí vem uma senhora, quase com um rosto de anjo, e aí eu falei, eu não vou nem escutar o que ela está falando, porque eu não vou conseguir nunca falar tão bonito quanto ela está falando. Mas ela, no pedaço que eu escutei, ela dizia o seguinte, que a doença psiquiátrica e que a doença mental, ou que a doença, o sofrimento que a gente está passando, ela não é a doença, ela é a cura. Então, isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. Por quê? Porque determinadas coisas, determinadas dificuldades vibratórias, determinadas dificuldades mentais que a gente tem, ou que a gente adquiriu como consequência de questões passadas, então, coisas que eu infligi contra o meu próprio corpo, que podem se manifestar no perispírito, ou questões de culpa, que podem determinar a programação do perispírito, que vai determinar de que forma que aquele corpo vai se moldar. Tudo isso é uma forma que a gente tem de se transformar em alguma coisa melhor, de mudar as dificuldades que a gente tem e de melhorar em termos vibratórios. Então, ela fala isso, que a doença psiquiátrica, ela não é a doença, ela é a cura, né? Então, sempre que a gente estiver num momento muito difícil, e quem já teve depressão, porque existem aqueles que são deprimidos como doença, e existem momentos onde a gente está deprimido naquele, né? Então, todo mundo que passa por um momento de maior tristeza, ou uma depressão, ele tem a sensação de que aquilo não vai passar nunca. E, na realidade, a gente tem que realmente ter em mente que o mundo está sempre em transformação, que as oportunidades vão surgir, que o Pai é bondoso e amoroso e Ele não vai faltar em termos de recurso para a gente. Então, se a gente estiver num momento que a gente se sente sem força, a gente pede a Deus auxílio para sair daquela situação, porque Ele vai dar, no mínimo, um sustento para que a gente passe de uma forma melhor por aquela situação. Pode passar o próximo. Então, a única forma que a gente tem de enfrentar os desafios da vida é introjetando essa fé que a gente estuda tanto. Então, não adianta nada a gente ser espírita, saber todos os livros, se a gente não consegue colocar isso no dia a dia da vida da gente. Então, esse é um desafio para a gente. Então, a gente saber, a gente ir lá ler, mas quando a gente se depara com um problema, quando a gente é testado de alguma maneira, e a gente precisa incorporar a fé que a gente tem e o que a gente estuda na vida do dia a dia. Então, eu queria ter colocado aqui para vocês, eu vou mostrar um outro slide, mas a minha ignorância de computador não me permitiu isso, e eu pedi ao meu filho para ajudar, e ele, obviamente, não teve paciência para isso, que é uma música de uma pessoa que não é espírita e que foi assim, que é uma música do Rapa, não sei se vocês já ouviram, que chama Os Anjos, onde ele diz que quem tem fé, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E é uma música muito bonita. Então, quando a gente pensa assim, a gente tem que entender que nada está por acaso na nossa vida, nada acontece por acaso, tudo está sob o controle de Deus. Então, se está sob o controle, o que não quer dizer que a gente não tem a possibilidade de transformar o que está na vida da gente. A gente tem a obrigação de tentar transformar. Então, eu não tenho a obrigação de estar numa situação onde eu não possa fazer nada para modificar. Eu devo fazer alguma coisa para modificar. A gente não está preso a ela. Mas nada do que acontece na vida da gente é por acaso. Mesmo que a gente ache que é por acaso, não é por acaso. É todo
uma série de coisas que vêm como consequência de uma programação, de uma trajetória de vida espiritual, que vem sendo programada ao longo de várias encarnações. Pode passar o próximo. Então, isso aí é um pedacinho da música do Rapa, né, que ele fala que ele vai pedir, que em algum lugar, ele vai pedir para relaxar, para que os anjos tomem conta dele, mas para quem não tem fé, a vida não tem solução. E para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Né? E se você não tem fé, e ele diz ao longo da música que se você não tem fé, você sai em desvantagem. Então é interessante você encontrar uma música popular, uma pessoa que você nunca imaginaria, dizendo uma coisa. E aí ele diz o quê? Que em certos momentos ele precisa que alguém incline o olhar sobre a gente, para que a gente possa ultrapassar os momentos difíceis da vida da gente. Pode passar o próximo. E aí, então, o tema de hoje é a melancolia. E aí, até eu, sou médica, fiquei pensando, meu Deus, será que a melancolia é a mesma coisa que depressão? Será que essa palavra quer dizer a mesma coisa? Aí a gente vai ver alguns significados da melancolia. Então, o que o dicionário fala a respeito da melancolia? Ele diz que é alguma tristeza que não corresponde à realidade. Então, seria uma tristeza onde você não consegue detectar uma causa imediata e clara. Tá? O que nem sempre quer dizer que a gente, no nosso inconsciente, não tenha razão para aquilo. Mas, como eu compreendo o que o dicionário quer dizer, é que aquilo é de um tamanho maior do que deveria ser naquele momento. Então, você passa por uma situação que, se você não tivesse com algumas questões, você talvez ficasse triste, mas não ficaria tão profundamente abalado e incapacitado quando você está deprimido ou quando você está melancólico. Né? Em alguns outros lugares você pode encontrar o sentido de melancolia como uma forma de depressão. Pode passar o próximo. E aí a gente vai ver o que é o termo psicopatologia. Então, o termo psicopatologia, né, que quer dizer doença psiquiátrica, para a gente que é médico, significa, quando você vai estudar a palavra, doença da alma. Então, mesmo medicamente, ele já se refere à doença como da alma e não do corpo. Outra coisa interessante é que a tendência hoje é a gente não pensar mais num conceito que a gente tinha antigo como medicina psicossomática, que era alguma coisa como a mente provoca uma doença no corpo. Na realidade, a gente tenta pensar como um todo. Então, você, como um espírito, você está diretamente ligado ao corpo, e tanto as questões do corpo vão refletir no espírito, quanto as do espírito vão refletir no corpo. Mas, na realidade, a raiz das nossas questões psíquicas, ela está no espírito e não no corpo. Tá? Então, a origem do termo grego é uma tristeza persistente, e aí, quando vem Freud, ele vem dizendo o seguinte, que ele considerava a melancolia ou a depressão quando ele não conseguia detectar uma causa para aquele luto. Então, a pessoa tinha uma depressão, mas ele não conseguia achar uma causa para isso. Vamos passar ao próximo e vamos ver o que a medicina fala a esse respeito. Então, isso aí é como a medicina, sem uma visão espírita, vê a questão da doença psiquiátrica. Então, André Luiz, o missionário da luz, ele diz que o médico do futuro, ele vai ter que se transformar, ele vai ter que ter uma visão espiritual da doença, senão ele não vai poder compreender verdadeiramente o doente. Então, enquanto ele não tiver uma visão espiritual, ele vai ver parcialmente as questões do doente. Mas a medicina chegou à conclusão que não era aquela questão que o Freud estava dizendo, não. Porque não bastava ter um luto. Havia uma questão orgânica em determinados quadros depressivos, onde havia uma deficiência de uma substância química chamada de neurotransmissores. Então, isso aqui são os neurônios, que são as nossas células nervosas, e os neurotransmissores são aquelas substâncias químicas que servem para trazer um impulso, fazer a comunicação de um impulso nervoso de um neurônio para o outro. Pode passar o próximo. Então, são substâncias químicas produzidas pelos neurônios no intuito de atuar sobre o outro neurônio para que ele seja ou inibido ou excitado, levando então
a que haja um desempenho motor ou sensorial. Então, dependendo do estímulo que vai ser feito, você vai ter ou um estímulo para uma atuação motora ou para um estímulo de memória, de sensação. Pode passar o próximo. Então, isso aí é uma fenda sináptica. Então, de cima é um neurônio, de baixo um neurônio, e o que estaria no meio são os neurotransmissores que funcionam como uma forma de transmitir o impulso nervoso de um neurônio para o outro. Pode passar. Isso aí é um esquema mais complexo, mas é só para mostrar como é que o sistema nervoso funciona. Então, um neurônio passa para o outro e isso vai se difundindo até que aquilo que está lá em cima chega lá no dedão do pé, correspondendo à ordem que o cérebro dá para o dedinho do pé mexer. Pode passar o próximo. Então, o que se viu? Então, naqueles quadros clínicos psiquiátricos graves, então, em algumas doenças neurológicas, como Parkinson, em quadros de depressão maior, foi comprovado que há a deficiência ou alteração de determinados neurotransmissores. Então, as alterações dos neurotransmissores, elas são responsáveis por alterações de memória, alterações do humor, alterações de comportamento, por doenças motoras como Parkinson, por distúrbios do sono. Então, a serotonina, até muito em moda atualmente o pessoal tomar serotonina para quem dorme mal, porque a serotonina é um dos hormônios envolvidos com a qualidade do sono. E se comprovou isso. Então, nessas pessoas que tinham, por exemplo, uma doença psiquiátrica grave, que ninguém conseguia dizer porquê, elas tinham uma justificativa bioquímica para estarem dentro daquele quadro. Pode passar. Próximo. E aí é só um exemplo de alguns neurotransmissores. Então, no Parkinson, a gente tem uma diminuição de dopamina. Na depressão, a gente pode ter alteração da serotonina ou da noradrenalina. Passa o próximo, por favor. Então o que seria a depressão para a medicina? Pode passar o próximo. Seria, então, alguma coisa de uma esfera que afeta a vida da gente como um todo. Então, isso não é simplesmente estar triste. É alguma coisa que me impede de dormir bem, de me alimentar da forma adequada, de me comportar socialmente de uma forma adequada. Então, muitas vezes o paciente não consegue nem tomar banho de tão deprimido. E algumas vezes ele não come, ele emagrece. Então, é alguma coisa que vai repercutir na vida dele como um todo. É uma doença que há uma série de preconceitos contra isso. Então, muitas vezes a gente vê a pessoa falar: nossa, a fulana é tão bonita, tão nova, mas está deprimida. Como se aquilo fosse uma coisa que dependesse só da boa vontade dela. E aí a pessoa fica pior ainda, porque ela pensa assim: bom, eu tenho tudo para ser feliz, não sou feliz, porque eu sou responsável por isso. Mas na realidade, a gente sabe, a gente que é espírita sabe que precisa de tratamento espiritual. Mas existe uma questão orgânica que muitas vezes precisa ser tratada sim. E que sem isso, às vezes o paciente não consegue melhorar. Então, é muito comum a gente ouvir dizer o seguinte: precisa de psicoterapia. O paciente deprimido, às vezes ele está tão deprimido que ele não consegue fazer psicoterapia. Porque a depressão dele é tão grande que ele está fechado dentro dele. Então, se você não der um remédio para ele melhorar um pouquinho, ele não vai nem conseguir se tratar. Então, não é uma coisa tão simples quanto a gente pensa. Pode passar o próximo. Só um minutinho. Cláudia, você colocou ali que afeta 1/3 da população ocidental. Por que no oriental não chega a esse? Na realidade, isso é uma coisa que eu achei na internet. Eu imagino que tem a ver com um tipo de cultura oriental e ocidental. Não sei se também tem a ver com estatística, porque a gente tem mais estatística do que eles, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que é porque o oriental, ele é mais voltado para a espiritualidade, ele às vezes tem uma qualidade de vida, ele é mais resignado, Então, você vê o japonês, o chinês, eles têm uma maneira de passar pelos problemas que é diferente do ocidental. Então, eu imagino que seja por isso.